Boa noite, Tempo Âncora, estamos iniciando mais um encontro nosso aqui dessa série que nós estamos falando sobre provérbios, e hoje nós queremos conversar sobre outros dois personagens que você vai encontrar no livro de Provérbios. Um é mais limitado, com menos textos, que é o personagem do zombador. Zombador é aquela figura que Provérbios também entra no quadro do insensato, do tolo, mas o zombador tem para mim uma característica mais de não levar a vida a sério. Então nós vamos falar desse perfil do zombador no Provérbios e também o perfil do preguiçoso, aquele que procrastina, que esse tem muitos textos também mostrando essas duas figuras, esses dois personagens. E como a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, como nós estamos falando, né, nesses últimos encontros, pode realmente fazer com que haja um exame interior e haja recursos para que a pessoa mude essa tendência, né, receba de Deus a capacidade de viver de uma forma sábia. Lembrando sempre que Provérbios, a sabedoria, é algo que vai além do conhecimento intelectual sobre as coisas ou sobre qualquer objeto, sobre a vida. A sabedoria, no livro de Provérbios, refere-se ao temor ao Senhor. É na relação com o outro, o grande outro, que é o nosso Deus, é na relação com a graça do Deus Pai, Filho e Espírito, que nós recebemos a condição para termos um procedimento, uma vida sábia, que é a vida na prática, no cotidiano, no ordinário, nas nossas escolhas, nas tomadas de decisões e também no nosso caráter. A sabedoria, a chave da sabedoria em Provérbios e na Bíblia é a confiança no Deus que nós servimos e seguimos, não é? Então nós vamos começar com o escarnecedor. Quem é o escarnecedor? Ele é um subtipo, é uma faceta do tolo do Provérbios, que tem muitos, do insensato. E já no Provérbios capítulo 9, do verso 6, que eu vou ler, nós já vamos encontrar essa expressão do zombador, que na tradução, talvez se você tem na sua casa uma Bíblia mais antiga, ela está traduzida como escarnecedor. Zombador ou escarnecedor. Então, Provérbios 9:6, nós vamos iniciar com essa leitura, diz assim: Deixe a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, no 9:10 tem aquela expressão, né, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas você deve ter reparado que o zombador ele tem uma recusa. Aliás, ele tem várias recusas em relação à sua própria vida, a forma que ele caminha na vida, a forma como o que dá sentido à vida do zombador, o escarnecedor, é que ele não leva a sério, ele se recusa a levar a sério aquilo que é instituído por Deus, pelo Criador, ou é instituído por regras ou normas, ou que requer alguma disciplina e controle. Então o escarnecedor está sempre lutando contra. Agora, de uma forma talvez não violenta, como o irado, o zombador ele usa a ironia, pode usar o sarcasmo, pode usar, né, aquela sensação de superioridade. Ele pode estar entendendo que ele está acima daquela vontade divina. Então, nesse primeiro
texto sobre o zombador, você percebe que ele não aceita a correção. Ele diz, Salomão diz aqui, o Provérbios 9:7, né? Se você corrigir o zombador, quem repreende o zombador, ele vai acabar o odiando. Repreenda o sábio, ele o amará. Um contraste aqui, né? É um certo antagonismo. Se você for em direção a uma pessoa sábia e repreender, ou orientar, ou dar um conselho, ela pode ouvir e ela vai acabar acolhendo e vai acabar aceitando, mas o zombador não. Porque na sua capacidade de se olhar e ver-se como superior, ele não vai aceitar a disciplina. Então, zombar de Deus é algo que na Bíblia você, às vezes, parece que a gente não tem muito confiança que alguém possa fazer isso. Mas mesmo no Novo Testamento, Paulo, eu quero ler agora para você Gálatas 6:7, uma expressão que Paulo está dando vários conselhos ali para a igreja da Galácia, e aí ele tem uma frase, né, que ele deixa, entre outras, ele diz assim, tipo conselhos curtos, frases curtas de conselhos, ele diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Interessante, ele está terminando a carta para uma igreja, para os cristãos, e ele diz assim, olha, não se engane, não se iluda. Deus não se deixa escarnecer ou não se deixa zombar. Pois o que o homem semeia, isto também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Há nessa figura metafórica do Paulo, de semear na carne, destruição, semear no Espírito, vida eterna. Deus não se deixa enganar, porque aquilo que ele estabelece como juízo, como limite para o ser humano, como vontade de Deus para a raça humana, para os seres humanos, para a sua vida, para a minha vida, continua sendo, apesar de estarmos no século XXI, no terceiro pós-moderna, né, a época, a gente tem toda essa comunicação de uma fase nova da vida do ser humano, a vida tecnológica, mas há limites claros que Deus estabelece para a criação, para as suas criaturas e principalmente para o ser humano. Então, o que para Deus é pecado, continua sendo pecado. O que para Deus é salvação, é a salvação na graça. O que para Deus é destruição, sem arrependimento e fé é destruição. Então, apesar de toda a nossa capacidade moderna, de ver novos horizontes, de termos toda a liberdade, de termos muitos recursos, Deus não se deixa zombar. Não levar a Deus da brincadeira, ou levar a Deus da brincadeira, é uma questão de vida ou morte. Na Bíblia, como Paulo está dizendo aqui em Gálatas 6, mas como nos próprios provérbios de Salomão. A arrogância é característica de quem zomba. Zombar. E às vezes as pessoas, me parece que elas não estão conscientes que estão escarnecendo de Deus, estão brincando com a justiça divina, com a vontade divina, com os recursos da graça, que é a salvação do Senhor Jesus Cristo, que é um recurso divino. Parece que muitas vezes as pessoas, da sua arrogância, elas não conseguem aceitar o mínimo do mínimo de que há um Criador e que há muitas leis ordenadas da criação que o homem tem quebrado e destruído com isso o relacionamento com Deus e tem destruído muito da nossa vida planetária, que o mundo, né? Quebrar regras em nome de muitas causas. Mas Salomão continua dando outras características do zombador. O zombador, então, ele é arrogante em relação à criação, ao Criador, e a submeter-se a limites, como falar para uma pessoa hoje que ela está usando a liberdade dela, mas está pecando, seria uma ofensa. Então,
O zombador, mesmo que você vá com a atitude certa, ele não se submete na sua arrogância a qualquer instrução, a qualquer disciplina e a qualquer conselho. Mas mais para frente, a partir do capítulo 14, nós vamos ler sobre o zombador. Vamos ler pelo menos os versículos 7 e 9 do Provérbios 14. Então, voltando lá para Provérbios 14, versículo 7 e versículo 9. Eu vou ler 14 e 6, a partir do 6. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. De novo, que o insensato, o zombador, ele não consegue ver a necessidade de reparar sua atitude, a sua desobediência ou o seu pecado. E o zombador não encontra sabedoria, como está escrito no seu, o zombador busca sabedoria e nada encontra, não porque não exista sabedoria disponível, Deus a dá liberalmente a todos, mas porque o zombador, ele busca sabedoria apenas em si próprio. Ele é necessariamente um orgulhoso e um egoísta porque a forma dele viver é uma empáfia. Ele desafia a autoridade. Ele desafia que há um Criador e um Salvador que é justo. Então ele nunca encontra sabedoria para ter uma vida segundo o que Deus quer para a sua criatura, que é o ser humano, né? Continuar mais um pouquinho com o zombador. Se você for um pouquinho mais para frente, você vai encontrar no Provérbios 15, 12, de novo, que ele não aceita a correção. E no 21, 24, eu vou pular o 15 e 12 para economizar um pouquinho o nosso tempo, mas no Provérbios 21, 24, tem mais uma característica dele. Diz assim: o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Essa é a característica principal aqui em Provérbios do escarnecedor. Ele é vaidoso, é cheio de si mesmo, né? Ele é arrogante, porque o que serve para a vida dele é o modo dele pensar e ver a vida, né? Chama-se o zombador e ele age com extremo orgulho. A raiz dele, o pecado básico do zombador. Porque ele não consegue levar a sério a vida conforme a vontade de Deus, conforme os olhos da Escritura. Então ele debocha, ele zomba, uma forma de desprezar a criação e o Criador desta criação que é Deus. E a redenção, como Deus quer que nós cheguemos a Ele através de Jesus e vivamos uma vida conforme as Escrituras. E quando ele vê que alguém se aproxima dele, quer trazê-lo para ver essa verdade do Criador e do Redentor, que é Jesus, no seu orgulho e na sua arrogância, ele despreza qualquer aproximação sobre isso. Porque devido ao orgulho, ele então dá uma limitada nessa possibilidade de abrir humildemente seu coração e aceitar a disciplina, a instrução, o conselho, a palavra, né? O Salmo número 1, quando abre suas orações, ele tem o ímpio ali como também o insensato de Provérbios é o ímpio do Salmo 1. E naquela sequência do ímpio e o justo do Salmo 1, você deve lembrar que a vida do justo não é como o ímpio, porque o ímpio se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores, né? Mas o justo tem seu prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Ali no Salmo 1, naquela oração, claramente a vida diferenciada também do justo e do ímpio, daquele que segue a Deus, tem prazer na sua palavra, é aquele que se detém no caminho dos pecadores e
se assenta na roda dos escarnecedores, e o seu caminho está comprometido com essa gente. Eu diria para você que a gente não deve querer converter ou querer influenciar. Se nós não nos consideramos um zombador, porque estamos na nossa vida se submetendo a Deus e o buscando, mas ao nos relacionarmos, talvez, com alguém que a gente entenda que está tendo esse desprezo todo por Deus e a sua palavra, é muito importante eu tendo essa atitude nossa de amar essas pessoas, nos relacionarmos com elas em amor, até o ponto onde nós consigamos influenciá-las, né? Mas à medida que também enxerguemos que a roda está muito grande e isso está muito difícil, então há um limite aí da nossa sabedoria, há um limite da nossa liberdade, que muitas vezes nós não conseguimos influenciar e acabamos sendo influenciados. Então aí é hora de apartar o caminho, né? Para não entrar nessa dinâmica do Salmo 1, não é? Então veja, o escarnecedor, a figura dele, no livro de Provérbios, está claramente na vida insensata, sem sabedoria, tola e louca. Por isso devemos nos apartar disso. O que Deus considera rigoroso e radical, nós consideramos rigoroso e radical. Aquilo que Deus tem na sua palavra são os limites para mim e para a sua vida. Limites, inclusive, da nossa liberdade. Aquilo que Deus nos aponta para amar e desejar e ir atrás. Então nós vamos crescendo nesse processo de santificação. Deixemos de lado essa atitude insensata do zombador, certo? E uma segunda figura que eu quero partilhar com você nessa noite, que é muito mais rica dentro de Provérbios, e que de alguma forma parece que nós nos identificamos mais em alguma época da vida, ou porque temos momentos disso, é a vida do preguiçoso. Há muitos textos de Provérbios sobre o preguiçoso. Eu escolhi alguns para partilhar com vocês, mas fazendo uma ressalva aqui, né, nesse partilhar, que Provérbios ele traz a figura do preguiçoso como um procrastinador. E a maioria dos textos de Provérbios que você vai ler, e eu talvez escolhi e selecionei alguns, você vai ver que eles estão sempre falando da preguiça em relação à vocação, ao trabalho, ao labor, à tarefa. E é claro que a preguiça, a procrastinação, não está só envolvida nessa área do trabalho profissional, vocacional. A preguiça é considerada, né, em toda a antiguidade, em toda a história da igreja, sempre a preguiça está nas listas dos pecados. Lembra, na Idade Média fizeram 7 pecados capitais, né? A preguiça é um deles. Antes dessa lista, já no ano 350, 390, um tal de Evagrio Pôntico, ele era um monge, mas também um monge estudado, porque havia muitos monges que não estudavam. Ele tinha feito estudos na Grécia, um grego. Ele também cria um sistema um pouquinho mais complexo de tendências e de características de paixões da alma, já querendo colocar como um perfil tipo psicológico, e ele classifica não com o nome preguiça. Isso é bem importante para você, porque você pode encontrar isso em alguma literatura, com o nome assídia. O que na Idade Média é o pecado da preguiça, e em Provérbios está nomeado mais como preguiça, muitos dos mestres da igreja, os pais da igreja, que são aquelas gerações após os apóstolos, eles davam o nome de assídia. Por que assídia e não preguiça? Porque assídia vem da palavra grega ácido, aquilo que, de certa forma, dá uma acidez à alma, fere a alma. E porque também, para esses homens de Deus, essa tendência meio que forma um vício, uma habitual atitude de demorar,
não está vinculada só ao trabalho, mas está vinculada a várias áreas da nossa vida. Por exemplo, tendência de eu desistir, não me animar e me envolver com os filhos. A tendência, a insistência e o tédio que eu sinto ao me envolver intimamente, às vezes, na vida conjugal. A insistência, a tendência do meu ser em procrastinar decisões que eu tenho que fazer, inclusive para viver, como eu vou viver o projeto da minha vida. Porque muitas pessoas vão bem na área de trabalho, porque precisam trabalhar, elas acabam chegando no horário, fazendo suas tarefas, fazendo o beabá, e a pessoa diz, eu não tenho preguiça, como está aqui em Provérbios, porque no meu trabalho eu dou jeito, né? Eu estou ali. E também, hoje em dia, a identidade nossa, basicamente, é ocupacional. Nós somos aquilo que fazemos, né? Parece que tudo está posto na área da vocação. Mas esquecemos de olhar, então, a ideia dos textos de Provérbios podem trazer uma falsa realidade de que a preguiça ou a assídia está só na questão laboral, ocupacional, a vida do trabalho do sujeito, da pessoa. Mas não, ela pode ser, até dos cuidados pessoais nós podemos ter o tédio, até não ter esperança para a vida. A palavra hoje, se os monges usavam assídia, a Idade Média usa preguiça, nós hoje usamos a palavra tédio. E elas têm uma certa tendência de serem sinônimos, serem muito perto a interpretação uma da outra. Pois bem, então vamos lá. Por todo o livro de Provérbios, a preguiça é retratada como uma figura cômica. Ela tem um laço, assim, uma linha de até assim, ela chama atenção para o princípio de não ser um preguiçoso. Tem a questão da formiga, que você sabe, nós vamos ler aqui. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Mas também tem a questão que o leão está na rua, tem a questão de que o mato está crescendo, tem a questão que o sujeito está com prato de comida, mas não consegue pegar a colher e pôr se alimentar, né? Levar a colher cheia a boca. Então, Provérbios trata a questão da preguiça assim, com humor, assim, meio forte, cômico, e isso traz uma realidade para nós de pensarmos assim, será que eu tenho tédio? Será que como que está na minha vida essa coisa de procrastinar, de desanimar, de ter um pesar meio crônico? Lógico, ocasionalmente todos nós, vira e mexe, temos um momento de preguiça, de ócio. Mas o que Provérbios me parece que está trazendo aqui com as suas figuras cômicas, essa personagem, não é assim que de vez em quando eu sou preguiçoso. É que eu sou preguiçoso. Isso está instalado na minha alma. Isso mostra a minha falta de sabedoria, que preciso perceber e tratar essa minha tendência. Em Provérbios, isso está mais profundo, é mais instalado, né? Bom, vamos começar as nossas leituras. Acho que o primeiro texto que você vai poder ver bem isso é Provérbios 6, 4 a 11. Então, voltando um pouquinho aqui, claro, vamos ler alguns textos sobre a preguiça só, né? Provérbios 6, 4 a 11. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não é supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. Na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tira uma soneca, cochila um pouco, cruza um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Parece um texto que a primeira leitura, sim, está questionando a ideia de que o preguiçoso tem algumas manias aqui, certo? Alguns comportamentos repetitivos. Primeiro,
é que o seu sono ele tem um distúrbio de sono, porque parece que cochila, dorme, vira. Então, isso já está na vida dele, já está caracterizado. Não é um momento de ociosidade ou tirar uma siesta só à tarde, depois de um trabalho, ou depois um dia que está de folga. Nós não estamos falando assim desse episódio assim saltado de preguiça ou de tédio ou de pesar ou de desânimo que nós estamos falando. Aqui existe uma relação continuada. É algo que está dentro da vida dele e parece que ele não percebe porque Provérbios aqui, o autor está dizendo, olha, para de se enganar e atente para com a formiga. As formigas, nem todas são coletoras na sua sociedade, nem todas guardam alimento e armazenam, nem todas têm para o verão, mas essa aqui, e já se foi pesquisar nesses livros de costumes bíblicos, que realmente a Palestina tem algumas espécies de formigas que são caracterizadas por grande trabalho, coletam e têm suprimento para o verão, como diz o texto. Então isso é possível, se não todas as espécies de formigas, mas em algumas sim. Aqui diz que elas armazenam as provisões para uma outra época, que é o verão. Até quando você vai ficar deitado? Né? Então ele está querendo trazer aqui, o sábio está querendo trazer para esse vício da alma, essa tendência de desanimar e desistir, e prorrogar, e perder datas, é que há certa sabedoria na criação de Deus em organizar a vida humana em ciclos, em horas, em etapas, em fases. A infância é uma coisa, a adolescência é outra, a juventude é outra, a vida adulta é velhice. A nossa vida, criada por Deus, de certa forma, ela guarda regularidade, ela guarda complementariedade, ela tem organização, os dias e tem noites. Né? Parece que Deus cria para nós um certo eixo de segurança. Você pode perguntar aqui, mas então o que é contrário da preguiça? Pelo menos no texto de Provérbios 6. Ora, o contrário de preguiça aqui é a coragem. Porque coragem para trabalhar é acordar cedo. Trabalhar como uma formiga não é uma grande maravilha de entusiasmo. Aqui não está dizendo que é o trabalho dos trabalhos. Não, existe certa característica penosa aqui de um trabalho rotineiro. Elas carregam muito mais peso do que a sua capacidade de massa. Elas sabem que as chuvas as atrapalham. Elas sabem que... Então, veja, a coragem para dizer não a um prazer imediato, que é o descansar, o dormir, não se preocupar, né? Ficar na sua, e em substituição a esse desânimo todo, ele coloca no lugar do desânimo, da preguiça, a coragem para viver a vida na realidade do que é. Trabalhar muito, armazenar para os dias difíceis e sobreviver, e ter a sua própria vida. Não é nada sensacional a comparação, mas talvez como Paulo disse mais tarde, lembrando desse texto, quem não quiser trabalhar, que não coma na igreja de Jesus Cristo, né? Claro, esse texto muito ligado ao trabalho, né? Mas nós vamos continuar, tem mais textos para a gente dar uma olhada aí. O segundo texto sobre a preguiça em Provérbios é o Provérbios 13:4, que eu escolhi aqui para nós compartilharmos. Então, se você quiser depois conferir lá, diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente são amplamente satisfeitos. Aqui já começa a sair desse foco só do trabalho, vocação, dizendo que a pessoa que tem certa... Por isso que a coragem é o contrário desse tédio, porque o entediado ou preguiçoso, esse que está com pesar, ele deseja ter uma vida diferente, sim.
Ele deseja, muitas vezes ele tem os seus anseios, sim. Sabe, tem os seus projetos de vida. Sabe, um dia estipulou metas para alcançar na vida, sejam metas relacionais, de amizade, uma comunidade que ele vive, só que ele não alcança, porque dentro dele é o bloqueio, que é aí a sabedoria daquele homem que eu citei, o Evagrio, quando fala desse vício da alma, lá no ano 350, veja, depois de Cristo, logo depois da geração dos apóstolos, Evagrio diz que a pessoa que está dominada por esse vício da assídia, que ele chamava, essa acidez da alma, ele está sempre num estado permanente de inquietação. Está inquieto, como que nós chamamos hoje assim, está desassossegado. E sempre o seu ânimo está dividido e é um ânimo curto, no sentido que ele tem certa covardia para viver a vida na realidade. Hoje, as pessoas que falam, escrevem sobre o tédio, elas dizem que essa figura do preguiçoso só pelo trabalho é pouco, a gente tem que ampliar e ver o tédio, que são pessoas que estão dizendo que o tédio tira a capacidade de nós termos futuro, desejamos, mas estamos paralisados no medo, na tristeza e na ira. Paralisados, essa paralisia é uma paralisia interna. Parece que os sentimentos, as emoções grudam o sujeito, seguram a pessoa. Isso pode acontecer conosco, os cristãos, claramente, né? Nós passamos pelas mesmas questões. Precisamos de saber, porque se temos muito medo, como é que vamos sair? Como é que vamos tentar cumprir alguns desejos? Como é que vamos fazer as nossas aspirações caminharem na vida? Aspirações familiares, relacionais, para o próprio reino de Deus, aspirações com a vida. Se eu estou seguro pelas minhas pernas, carregando um peso de medo da realidade, de tristeza, que não é a tristeza por uma perda, por uma tristeza de chorar, é uma tristeza que às vezes é assim, que inexplicável, um pesar, um desânimo que não me deixa sair da cama e não me deixa, eu posso estar no trabalho, mas não me deixa ver uma outra possibilidade para o meu futuro. Eu não tenho futuro muito certo, não há esperança, né? Então nós precisamos realmente entender que às vezes não é só uma questão de arriscar, de força de vontade. É uma questão de se livrar de algumas atitudes que estão morando no nosso coração, que são atitudes ligadas a emoções de medo, de tristeza, de ira, que reprimidas lá dentro são um verdadeiro obstáculo. O preguiçoso aqui deseja, mas nada alcança. O diligente alcança. Interessante que o sábio vai ter seus desejos e muitos deles podem ser bem-sucedidos, realizáveis. Porque ele não está reprimido, suprimido por aquilo que, quem sabe, no seu passado frustrou e o escravizou, não deixando ter futuro. O tédio é a antítese da alegria. É um pesar dos pesares, uma tristeza às vezes inexplicável porque surge. Pessoas entediadas são pessoas que desejam, mas não alcançam, porque estão presas, precisam de libertação e livramento, começando por dentro, claro, né? Provérbios capítulo 19, eu li o 13, né? Tem 19 a 24, eu vou dar uma puladinha por causa do nosso tempo, não quero passar muito. Eu vou já para o Provérbios 24, 30 a 34. Provérbios 24, 30 a 34. Vamos lá? Está aqui. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas.
Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Já seguindo para um outro texto, Provérbios 26, 13 a 16. 26, 13 a 16. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se vira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Claro, aqui está exagerado. Um leão na rua, está com o prato... Ninguém é tão... Então, veja, ele está exagerando na linguagem, mas não está dando um princípio muito importante, que algumas atitudes nossas que nós precisamos mudar, nós agigantamos a racionalização, a justificativa, a defesa de nós mesmos, né? Porque se nós temos alguma característica de procrastinação, ou de zombaria de Deus, ou de insensatez, a semana passada falamos do mau uso da língua, da ira, de todas essas figuras que tem em Provérbios, se nós temos isso, é claro que nós, a princípio, nós vamos dizer, eu não, é um mecanismo de defesa, é uma negação. A princípio eu nego e dou uma justificativa. Aqui o preguiçoso está negando, dizendo, não, mas como é que eu vou, que risco é esse? É um leão lá fora. É uma interpretação exagerada, cômica, mas que está dizendo que nós, muitas vezes, teimosamente, recuamos de reconhecer que há algo que está na nossa vida que merece ser visto, que merece ser analisado, precisa ser percebido, se nós não devemos deixar de lado. A figura também da casa, do campo, das posses, de tudo que ele tem, é de ruína, porque realmente há muitas perdas quando nós procrastinamos as nossas vidas. O muro vai caindo mesmo, o mato vai crescendo, porque nós estamos presos nas justificativas. E também é triste viver assim, né? Porque ele acha difícil demais levar a mão à boca, né? Então o quadro aqui, desse tédio que nós estamos falando, ele assemelha-se a um vício de alma. Na literatura antiga, cristã, sempre essa preguiça, essa realidade é incentivada pelas Escrituras a ter um recomeço, um posicionamento frente a isso. Ter uma atitude de dizer assim, não há um leão lá fora, ou seja, eu desejo algo, mas eu não consigo atingir, eu tenho medo do fracasso. Estou preso, talvez, no pesar, e não consigo me soltar disso. Eu preciso de socorro a Deus. Senhor, eu reconheço que não é que eu sou uma pessoa que está entediada. Parece que cravado no chão, não consigo me mover da situação que estou vivendo. Penso tantas coisas, mas nada, tudo só inquietação, nada permanece. Eu preciso do teu socorro, ó Deus. Todos esses personagens de Provérbios, a mulher sedutora que nós vimos, o homem falador, o irado, o insensato, o zombador, o preguiçoso, e outros tantos que nós poderíamos trazer, eles são há um contraste, né? Eles são contrastados
com a figura do sábio. Mas lembre-se que o sábio é o temente a Deus. O sábio não é aquele que é espertão, que tem uma autoconfiança, que ele estudou mais, ou que ele tem um currículo imejável. Não, o sábio de Provérbios, que é o sábio da Bíblia, é aquele que, por se aproximar e na comunhão de Deus, ele recebe recursos para lidar com as suas tendências. E nesse processo de santificação, a maior, talvez, resposta de oração que Deus possa dar é a virtude do espírito contrária ao vício da alma. E como temos visto aqui, o contrário da preguiça é a coragem para viver, que Deus pode nos dar, mesmo em dias sombrios. A coragem para sair do tédio e ir para a alegria. Coragem de enfrentar o medo do fracasso e do que as pessoas vão dizer de mim. O desafio é a coragem de sonhar, ser liberto de tendências viciosas e paixões que nos levam ao pecado. A coragem de entender que Deus é gracioso, misericordioso e perdoador. Que Ele pode, na sua misericórdia, pegar você e eu nas mãos e nos restaurar, dando sabedoria para enfrentarmos esses personagens insensatos e tolos que Provérbios ensina pelo contraste, pela comparação, pelo superlativo, pelo exagero e por figuras cômicas como o preguiçoso. Então, nessas 4 semanas nós vimos esses personagens de Provérbios. Eu desejo a você, especialmente nesses dias, que você tenha a coragem que vem do Senhor, aquela força do Espírito de Deus, para enfrentar aquilo que você percebe na sua vida. Que ainda, apesar dos tempos que nós temos, né, de idade cronológica, ou como crentes ou cristãos, que ainda há detalhes ou questões mais estruturais do nosso coração, que precisam ser expostos em oração, que precisam ser confessados em oração, e que, sabe, Deus nos coloque um anjo, uma pessoa, né? A palavra anjo no sentido de alguém que Deus nos dê, que nós possamos orar e receber orientação para os enfrentamentos que precisamos fazer na nossa vida pessoal. Então, eu quero dizer para você que encerramos hoje essas 4 reflexões sobre Provérbios, não é? E quero orar, encerrando o nosso tempo âncora aqui, que você e eu possamos permanecer firmes, né? Estamos firmes desde abril, vamos permanecer até quando o Senhor nos permitir nos reunirmos presencialmente. Vamos terminar com oração? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor dá a sua palavra, que serve como espelho para vermos as nossas atitudes, como vai o nosso coração, como vai, Senhor, a nossa caminhada de santificação. Que Teu Espírito nos traga consolo e coragem, ânimo, Senhor, para lidarmos com as nossas tendências. Que o Senhor nos capacite a enfrentá-las dia a dia, tempo a tempo, Senhor. Que possamos amadurecer na fé em Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo a Tua palavra. Que Teu Espírito renove, Senhor, a nossa esperança, que é a âncora realmente para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então chegamos ao fim. Você tenha uma boa semana e, se Deus quiser, né, nos encontramos semana que vem. Um abraço a todos. Tchau.